Agora, falar de seleção brasileira, a seleção foi convocada hoje, agora há pouco, 11h30 da manhã, a convocação para os jogos contra Equador e Paraguai. Os 2 próximos jogos das eliminatórias, dia 6 de setembro contra o Equador em Curitiba, no Couto Pereira, e depois dia 10 contra o Paraguai em Assunção, 2 seleções que trocaram de técnico depois da Copa América. O Equador, a gente citou aqui a saída do espanhol Félix Sanches, o novo técnico do Equador é o argentino Sebastián Beccacece, ex-auxiliar do Sampaoli, e que depois dirigiu vários clubes, dirigiu o Defensa e Justiça, Racing, Independiente, estava trabalhando no Elche da Espanha, e o técnico do Paraguai é também um argentino agora, o Gustavo Alfaro, que dirigiu a Costa Rica na última Copa América, trocou a Costa Rica pelo Paraguai, já foi técnico do Boca Juniors. Enfim, são 2 seleções que trocaram. Equador também, né? Alfaro treinou o Equador também. Equador, na Copa do Catar, é verdade. Bons treinadores, né? Sim, ele foi técnico do Equador na Copa, saiu, estava na Costa Rica e agora dirige o Paraguai. Então, a convocação da seleção, Dorival Júnior convocou 23 atletas. É uma convocação com alguns jogadores que atuam no Brasil que a gente falou, que são as principais novidades, mas é uma convocação bem parecida com a lista da Copa América, né? Da lista da Copa América. Então, a lista, para quem não viu ainda, quem não acompanhou, os goleiros, os mesmos da Copa América da lista inicial, né? Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr, da Arábia Saudita, e o Ederson do Manchester City, que foi cortado da Copa América e foi chamado Rafael, mas agora o Ederson está recuperado. Alisson, Bento e Ederson, os 3 goleiros convocados. Os laterais, os mesmos da Copa América, Danilo da Juventus, Ian Couto agora do Borussia Dortmund, Guilherme Arana do Atlético Mineiro e o Wendel do Porto. Zagueiros, também os mesmos da lista inicial da Copa América, Beraldo e Marquinhos, os 2 do Paris Saint-Germain, o Éder Militão do Real Madrid e o Gabriel Magalhães do Arsenal. Aí do meio para frente que tem algumas mudanças. Para o meio-campo, André do Fluminense, que é uma das novidades, o Bruno Guimarães do Newcastle, Gerson do Flamengo, outra novidade, João Gomes do Wolverhampton e o Paquetá do West Ham. E os atacantes, Rodrigo do Real Madrid, Endrick também do Real Madrid, Estevão do Palmeiras, pela primeira vez na seleção principal, Luiz Henrique do Botafogo, novidade, o Pedro do Flamengo retornando, Savinho, agora jogador do Manchester City, e o Vinícius Júnior do Real Madrid. Então, em relação à lista inicial da Copa América, entraram aqui os que jogam no Brasil mesmo, o André, o Gerson, o Estevão, o Luiz Henrique e o Pedro. Lembrando aqui, saíram Douglas Luiz, está fora, Andreas Pereira fora, o Martinelli, o Evanilson também ficou fora, que agora se transferiu do Porto para o Bournemouth. Então essa é a lista com poucas mudanças em relação à Copa América, a lista do técnico Dorival Júnior. Bom, Vanderlei, uma lista com 6 jogadores que atuam no Brasil, uma base que foi a Copa América, numa campanha que não foi boa, outro que está fora é o Rafinha, né? Faltava um, o Rafinha também está fora, ele está até suspenso do jogo contra o Equador, só poderia estar à disposição contra o Paraguai. Então uma lista muito parecida, mas com essas novidades, Luiz Henrique, Estevão, voltando Pedro, voltando Gerson, voltando André. O que você achou dessa lista, Vanderlei? Tem um toque de mesmice aí, como você falou, muito parecido, né? Tem um toque de mesmice. Eu até... Antes do programa, falei para o Bruno, o Endrick, todo mundo sabe da qualidade e o que eu penso sobre o Endrick, mas não está jogando, né? Ele chega como titular, vai ficar no banco, enfim, tem algumas coisas aí que o Dorival precisa resolver. Eu não levo muito em conta esse tipo de convocação, até pela distância que nos separa da abertura da Copa do Mundo. Nós estamos a 657 dias da abertura da Copa. Parece que eu tenho um calendário lá, vou riscando. 657 dias da abertura da Copa, que será em 11 de junho de 2026. Né? Então, tem muita coisa para acontecer. Nesse final de ano, teremos mais 6 jogos. Esses 2 e mais 4, não é isso? Isso. Mais 6 jogos. O Brasil hoje está em 6º lugar na classificação. Se ganhar 2 jogos... Se ele ganhar os 2 jogos, ele pode pular para 4º, mais ou menos por aí. Né? Aí pula para 13 pontos, eu estou fazendo conta de cabeça aí, mais ou menos 13 pontos. Pula para 4º. Tudo bem, é mais confortável a situação. Vai conseguir? A gente não sabe. Sempre acho que é favorito para enfrentar o Equador e para enfrentar o Paraguai. O Brasil agora vai ficar alojado em Curitiba, né? O primeiro jogo é no campo do Curitiba e fica hospedada a delegação no centro de treinamento do Atlético Paranaense, que foi cedida pelo Atlético. Então essa é a caminhada da seleção brasileira. Pouco tempo para treinar. 2 dias para treinar, a gente não sabe exatamente que tipo de treino vai ser feito, enfim.
o entrosamento, mesmo que ele coloque em campo, entre aspas, o mesmo time que vinha jogando, esses caras estão sem jogar há meses. Então, ainda assim, existe algum tipo de sincronismo. Então, eu acho que tem que esperar um pouquinho para a gente avaliar, torcer para que ela se apresente bem, que os jogadores mostrem qualidade individual. Nesse momento, pesa muito a qualidade individual do que o conjunto, porque conjunto esquece. Pode até dar certo, mas não tem tempo. Se você levar em conta que o conjunto é adquirido com treinamentos intensos, há times que treinam o ano todo e você não vê conjunto nenhum. Então, tem que contar muito com a qualidade técnica daqueles que vão para campo. Vamos aguardar. Contra o Equador joga em casa e contra o Paraguai joga em Assunção. Isso, são os jogos de setembro. Mauro, é uma convocação parecida com a Copa América. O Brasil não jogou bem na Copa América. O Brasil só venceu o Paraguai. Ele empatou 3 jogos. Antes, vamos chamar um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos aqui no YouTube, no canal Jovem Pan Esportes. Bom, Mauro, o Brasil não jogou bem na Copa América. Caiu nas quartas de final, uma vitória contra o Paraguai, 3 empates e eliminado nos pênaltis pelo Uruguai. A lista é basicamente a mesma e até acho que individualmente não tem... Assim, é um time bom individualmente. E acrescentou alguns destaques do Campeonato Brasileiro. Você espera uma seleção melhor? O trabalho do Dorival, que é um trabalho inicial, você já esperava mais? O que você pode dizer da seleção até agora com o Dorival? Eu acho que teve um início muito animador, mas em jogos amistosos, embora com seleções europeias, né, e depois foi bem mal na Copa América. E agora ele precisa melhorar a condição do Brasil nas eliminatórias, para posição na tabela. O Brasil precisa voltar a vencer. E acho que agora ele vai ser muito pressionado, né? Porque precisa de resultado e precisa de boas atuações para conseguir esses resultados. É um cenário, assim, já num certo desconforto, eu diria. Não para demitirem o Dorival, mas um cenário desconfortável em relação ao que ele viveu no começo da trajetória dele com aqueles resultados contra Espanha e Inglaterra. Agora ele vai ter realmente que mostrar mais, vai ter que buscar um melhor futebol e melhores resultados, enfim. Momento um pouco complicado, até porque o seu antecessor foi facilmente despejado para fora da CBF, que foi o Fernando Diniz, né? O Diniz não vinha bem, eles cortaram mesmo. Então o Dorival vai entrar agora numa fase precisando muito de resultado, de melhores exibições, né? Porque na Copa América ele deixou bem a desejar e ele ficou um bom tempo treinando com os jogadores, né? Mais de 20 dias, 20 e poucos dias, 3 semanas e pouco, quer dizer, não deu em nada, né? Foram atuações bem fracas mesmo. Até contra o Paraguai, que o Brasil... Ele foi um pouquinho melhor, correu um certo risco antes de fazer o primeiro gol, o Paraguai levando perigo. Enfim, o Brasil não teve nada de realmente positivo para tirar da sua participação lá nos Estados Unidos. E dessas novidades, Estevão, Luiz Henrique, Pedro já esteve na Copa do Mundo, né? O Gerson já foi convocado outras vezes. Vocês acham que são jogadores com potencial para permanecer? Né? Eles têm oportunidade, estão se destacando. Vocês acham que são caras que podem fazer parte do trabalho até a Copa do Mundo? Eu acho que o Estevão, a tendência é essa, né? O Estevão, pelo menos, acho que é uma tendência. Ele rapidamente virou um protagonista no time do Palmeiras. Não creio que ele vai ser titular de cara, como o Hendrick que ficava de fora. Acho que ele vai deixar o garoto de fora também, assim, do time titular. Mas ele deve ganhar espaço. E o problema do Estevão vai ser quando ele fizer 18 anos. Para onde que ele vai? Teoricamente, o Chelsea mais... Tem uma quantidade enorme de jogadores, dezenas, mais de 50 sob contrato. E se não tiver espaço lá, vai emprestar para quem, né? Vai jogar num outro time. Igual o Hendrick sem jogar. O Hendrick não está inscrito no Real Madrid B, o Castilha. Ele não está inscrito, então ele não pode jogar. Ele tem que ficar esperando a vez no time principal. Então essa também é uma questão, né? E também jogar num time que ninguém acompanha, vai jogar no Estrasburgo da vida, não sei se isso ajuda muito também não, tá? O Hendrick, inclusive, sobre o Real Madrid, o Bellingham se machucou, né? O Bellingham vai ficar, acho que um mês fora. Não é da mesma posição, mas é um jogador ali. O elenco do Real Madrid nem é tão grande em quantidade, então é um jogador que vai ficar fora aí dos próximos jogos. Tem o Camavinga também lesionado, que é um volante, mas vamos ver, o Hendrick daqui a pouco deve ter alguma oportunidade, mas até agora, nos 2 jogos oficiais do Real Madrid, ele não atuou, né, na Supercopa da Europa e também no Campeonato Espanhol. Vanderlei, você imagina que esses jogadores, Estevão, Luiz Henrique, que esses 2 pela primeira vez, os outros até já foram convocados, o Gerson, o Pedro, o André, são jogadores
para o momento ou são jogadores que você imagina que podem permanecer? São jogadores pensando em Copa do Mundo daqui a 2 anos? Você sabe, com relação ao Estevão, quando terminou a Copa, a gente falou de seleção, e o Estevão já jogando bem, eu lembro que eu falei aqui no programa, falei, poxa, se eu fosse o Dorival, eu faria um charme aí, na relação, na próxima convocação. Acho que você lembra disso, acho que você está no programa. Eu começaria com nada de seguir a ordem de goleiros. Atenção, relação dos convocados, Estevão e depois vamos às outras, porque é um jogador diferente. A gente está torcendo tanto que surjam jogadores que ocupem espaço, que sejam diferentes, valiosos, como é o caso do Estevão, e que ganhe rodagem, né, rapidamente para poder talvez até participar como titular da próxima Copa do Mundo. A gente não sabe o que vai acontecer. Como eu disse, faltam mais de 600 dias para tudo começar. É muito distante, está tudo muito distante. Então eu gostaria que ele tivesse uma oportunidade, nem que jogasse pelo menos um tempo em cada jogo, ou um tempo, que a gente visse ele em campo jogando no time principal, agora, a partir de agora. Eu acredito que ele pode ser muito útil. E com relação ao Luiz Henrique, né, eu acho que se ele continuar jogando como ele está hoje, jogando, eu acho que ele voltará nas próximas convocações. Mas ele não foi testado. Bom, aí não foi testado na seleção, é um problema do Dorival. Mas se ele está realmente olhando o campo com equipes brasileiras e tal, ele vai entender que ele é um jogador muito bom nesse momento. Se é momento, ele pode voltar. Ô Mauro, até pensando na formação que foi da Copa América, ele jogou com o Rafinha na direita e jogou com o Rodrigo e Vinícius mais à frente. O Vinícius ali entre o lado esquerdo e o ataque, o Paquetá às vezes abria na esquerda, o Vinícius vinha por dentro, o próprio Rodrigo, assim, os dois, Rodrigo e Vinícius mais soltos, e ele tinha um ponta fixo ali que era o Rafinha. Muita gente queria o Endrick, falava-se sobre isso, e o Endrick só jogou de titular quando o Vinícius estava suspenso. Então acho que além da questão do Endrick ser novo, que o Dorival falou, acho que também tinha uma questão tática aí. Porque o Rafinha, ele usou, quando o Rafinha não jogou Savinho, né? Ele sempre usou um cara para fechar o lado direito. O Estevão joga ali também, o Luiz Henrique também joga ali, nos clubes, na direita. O Savinho pode jogar nas duas, você jogava na esquerda no Girona, na seleção o Dorival usou mais na direita. Você acredita que ele vai manter isso sem um centroavante? Rodrigo e Vinícius na frente, ele vai ter sempre um atacante para recompor pelo lado, e aí o Estevão e o Luiz Henrique brigariam até por esse espaço. Pois é, não sei, vamos ver, né, como é que ele vai começar a treinar o time, né? Ele chamou agora o Pedro, fez elogios aí ao Pedro, então se ele vai ter um cara mais de referência na área ou se ele vai manter essa estrutura. O Savinho tem um detalhe, agora joga no Manchester City, né? Isso, evidentemente, muda o patamar do cara. As pessoas olham, quem é esse? Girona, quem é? Joga nada, sempre tem... Agora, está no Manchester City, opa, não, joga com Guardiola. Foi titular na estreia contra o Chelsea, né? Então, já muda, né? E assim, isso muda para o torcedor médio, assim, que acompanha mais ou menos e tal. E claro que muda também para o técnico, muda para a visão de todo mundo, muda. Você joga no Manchester City, foi titular no primeiro jogo do Campeonato Inglês, isso altera a maneira como as pessoas veem o jogador. Fortalece, né, o jogador na disputa por um espaço, né? Eu acho que o importante é assim, o Tite precisa encontrar o melhor caminho e fazer pontos, ganhar jogos. Ele agora tem que pensar nisso. Dorival. O Dorival. O Tite também, né? Os dois. Tem os dois, vale para os dois. O Tite ficou tanto tempo na seleção que a gente fica lembrando sempre disso. Mas ele tem que sair dessa situação, Dorival. Ele tá numa situação bem delicada. Se o Brasil não pontuar o bastante e ficar ali mal colocado na tabela, aí até a próxima data FIFA, enfim, porque a Copa América, assim... A Copa América, o Brasil foi mal, mas aí rapidamente o pessoal esqueceu, o campeonato acontecendo simultaneamente, todo mundo, as atenções já voltam para o Campeonato Brasileiro e meio que, deixa para lá. Né? O pessoal falava muito do Rames, né? O Rames, o Colômbia, o Messi na Argentina, isso meio que ficou em segundo plano. Agora acho que vai ser um pouco diferente, né? Até porque para o campeonato, durante o jogo, tem o jogo logo depois do Copa do Brasil, mas para o campeonato, aí todo mundo para ver a seleção, porque só tem a seleção jogando. E se fracassar, se não for bem, a seleção mal colocada, ele vai ficar muito mais pressionado. Lembrando, Fernando Diniz foi demitido assim rapidamente. Não teve nem muita conversa. Ou seja... Você joga bem, se você ganhar não vale muita coisa, mas se você perder, aí você tem problema. O Brasil está mal colocado na tabela. Sexto, né? Precisa melhorar esse desempenho. A única diferença aí é com relação ao contrato, né?
Porque o Dorival, o Fernando não tinha praticamente um contrato importante, tá? Que o segurasse. Ele era interino. Né? Interino. Ele esquentava o lugar para alguém que não veio. Isso, exatamente. Quer dizer, e ele tinha consciência disso, porque ninguém escondeu. Até a Copa América, aí vai chegar, muita gente já estava vendo o desembarque do professor Ancelotti. E que, teoricamente, esse era o cenário montado. Acho que ninguém discorda disso. Teria como seu segundo o Fernando Diniz, que pegaria jogo para ser, se tudo corresse bem, esse é o cenário do Netflix. Essa história eu adoro. Depois, daqui a alguns anos vai ficar ainda melhor essa história do Ancelotti. Né? E aí, na Copa de 30, o nosso técnico seria Fernando Diniz. Isso foi montado, e eu não tenho nenhuma dúvida que, e com outras palavras, isso foi dito também para o Fernando Diniz. E aí ele disse, eu vou colocar a minha maneira de jogar. Aí quando chegar o professor, ele tem tempo suficiente. Veja, nós estamos hoje a 650 dias da Copa. Se chegasse hoje o Ancelotti, já teria condição de ter o dedo dele na Copa de 2026, né, Bruno? Tá certo? Sim. Tempo suficiente para acertar. Bom, nada disso aconteceu, foi demitido. Pagaram lá direitinho para o Fernando Diniz e acabou a história. No caso do Dorival, eu tenho quase certeza que foi feito um bom contrato, com extensão até o final da Copa do Mundo de 2026, né? E que se ele for demitido amanhã, porque o presidente da CBF pode amanhecer mal-humorado e por um resultado negativo demiti-lo, ele vai ter que arcar com esse valor até o final de 2026. Se o Dorival assinou esse tipo de contrato, perfeito, está ótimo, para não ficar dependendo de humores, né, em tropeços que podem aparecer pela frente, claro. Teoricamente, né, se o Ancelotti não chegou, não veio, né? Teoricamente, se o Ancelotti não vem mais, era o Diniz. Se você escolheu o Diniz para ser o técnico interino, mas aí os resultados acabaram pesando, né? 3 derrotas seguidas e o Diniz acabou demitido. Vamos ouvir o técnico da seleção, Dorival Júnior, na entrevista coletiva. Foi uma pergunta do Viga, é isso, Kaique? Do Rodrigo Viga, sobre o Neymar, né? Neymar não foi chamado ainda, não voltou a jogar pelo Al Hilal, mas o Viga perguntou sobre Neymar para o Dorival. Vamos ouvir a resposta do técnico da seleção brasileira. Boa tarde, Dorival. Boa tarde, Caetano. Rodrigo Viga, Jovem Pan Reuters. Paiva disse que não podia fazer 2 perguntas, vou fazer 3, tá, Rodrigo? Brincadeira. Depois, quando acabar, você faz as outras 2. Brincadeira. Dorival, por gentileza. Estou esperando ele beber água ali. Nesses contatos que vocês fazem permanentemente com os clubes, vocês chegaram a fazer um contato nesse momento com o Al Hilal para saber do Neymar? O Neymar, nesse momento, está nos planos de vocês para esses próximos 6 jogos? Não dos próximos 2, nos 4 adiante. É um jogador que vocês estão pensando mais para frente, ainda nesse processo de transição que precisa de um grau de experiência. O quanto ainda o Neymar você acha que pode ser importante, se especificamente para esses 2 jogos, vocês entrarem em contato para saber como é que está essa recuperação final dele? É um jogador importantíssimo, fundamental, decisivo, é um cara diferente, todos nós sabemos disso. Temos que respeitar o protocolo daquilo que ele vem apresentando até esse momento. Ainda não retornou por completo. Ele está fazendo um trabalho que será fundamental para ele na sequência, mas eu não tenho dúvidas que assim que esteja recuperado e em condições, ele voltará a ser relacionado. Eu acho que é um jogador que dispensa aí comentários. Todos sabem a importância que ele tem. Agora, tudo tem que acontecer no momento certo e adequado. Ainda é muito cedo. Vamos aguardar, até porque dentro do seu próprio clube, acredito que ainda esteja completando aí o seu processo. O Neymar não seria convocado mesmo porque ele não jogou ainda, né? Ele se machucou pela seleção, começou já a temporada saudita e ele ainda não jogou. Ele já teve a Supercopa da Arábia Saudita,
agora está tendo a primeira rodada do campeonato e o Neymar ainda não voltou aos campos. Ontem até o Al Nassr do Cristiano Ronaldo empatou na primeira rodada com o time do Odair Hellmann. Foi 1-1. E o Luiz Castro está lá. Chegaram a falar que o Luiz Castro tinha sido demitido, né? Ele está lá, ele dirigiu o time. Falaram que ele tinha saído, mas não saiu não. Então o Neymar ainda não voltou, mas está claro, acho que pelas palavras do Dorival, que se ele voltar minimamente bem, jogando com frequência, ele estará convocado para a seleção. Aí a dúvida, como ele vai estar, né? Como vai ser o desempenho de um Neymar voltando de uma grave lesão, a mais grave da carreira dele, e que já vinha de uma sequência de lesões e já é um jogador com mais de 30 anos. Eu acho que isso é uma grande interrogação. Vocês pensam que ele vai ser convocado? Vai, mas como ele vai estar, eu acho que é difícil de imaginar, difícil de saber. Bom, eu acho que ele vai ser convocado, mas com um retorno triunfal em 2025. Eu acho que esse ano, mesmo que ele volte a jogar, eu acho que ele não será convocado, mas é claro que se ele jogar de maneira frequente e bem, né? Eu acho que na primeira caminhada de 2025 o Dorival chama o Neymar. Mauro, é difícil saber como ele vai estar, né? Que ele vai voltar a jogar, mas ele tem machucado muito e agora uma lesão de cruzado e está jogando na Arábia Saudita e com mais de 30 anos. Né? Mas eu imagino que ele vai ser convocado, vai ter lugar cativo, camisa 10, e o Dorival, assim como foi com o Tite, vai montar um time em função do Neymar, mesmo que o Neymar já não mereça esse tratamento, né? Pelas circunstâncias todas que o envolvem, e também pelo declínio do Neymar. O Neymar, tecnicamente, nos últimos anos, ele só caiu. Ele só caiu. Ele deixou de ser um protagonista no Barcelona para ser um eventual protagonista, mais um coadjuvante do Mbappé do que um protagonista no PSG, com uma coleção de contusões e poucas partidas por temporada, números baixos, grandes atuações vão ficando cada vez mais no passado, e mais essa lesão, praticamente não jogou no futebol saudita. Quando voltar, vai ter que entrar no time do Jorge Jesus, ainda tem isso, né? Ele vai jogar de cara no time do Jorge Jesus? Ele vai ser titular? Fora de forma? O Jorge Jesus vai colocá-lo e vai tratá-lo como um bibelô, ou vai pegar e falar assim, não, você não está bem, não joga, acabou. Isso aí. Os sauditas querem que ele jogue, porque ele dá visibilidade, ele é uma ferramenta de marketing também do país, né, desse momento. Ele deixou de ser do futebol do Catar, né, do PSG que pertence ao Catar, para mudar para a Arábia Saudita. E vivendo lá, inclusive, jogando lá. Então é tudo muito incerto ainda com relação ao Neymar. Mas eu acho que o Dorival não vai comprar essa briga. Se o Neymar estiver minimamente em condição, tipo, botar no banco, não está ainda em forma, escalar numa posição que ele não goste, duvido. O Tite foi subserviente e acho que se o Dorival não for, vai me surpreender positivamente. Eu vou elogiar e falar, olha, surpresa. Mesmo ele estando até pior do que, teoricamente, ele vai estar pior do que ele estava exato. Antes. Né? Assim, eu acho pouco provável. Um outro técnico de mais peso poderia, de repente, falar assim, não está bem, não vai jogar e tal. Por isso que eu tenho dúvida se o Jorge Jesus vai colocá-lo, porque o Jorge Jesus está ganhando tudo lá, está com a moral enorme lá. Será que alguém demitiria o Jorge Jesus por não colocar o Neymar? Você falou, não está na condição adequada, não vai jogar. Ele é capaz de fazer isso. Não estou dizendo que ele vai fazer. Se o Neymar estiver bem se empenhando, treinando, ele vai escalar o Neymar. Mas se o Neymar não agradá-lo, ele é capaz, o Jorge Jesus, ele tem personalidade para falar, não vai jogar. Será que mandariam ele embora? Ele está ganhando tudo lá. Bateu recorde de vitórias, tudo que é torneio, tudo que é taça, o cara ganha. Então tem muitas coisas ainda que estão meio indefinidas, né? E vai depender, acho que muito também da postura do Neymar, da maneira que ele vai tentar voltar, que ele vai se dedicar, que ele vai esperar a sua oportunidade para entrar numa melhor forma lá no futebol saudita. E a partir daí a seleção brasileira. Bom, vamos ver se já na próxima data FIFA ele estará jogando, né? Como estará Neymar.